Estamos de volta. Vamos voltando. Valeu. Fixar aqui o comentário para quem vier depois. Então, como eu falei, a relação com a sombra é sempre uma relação que incomoda. É sempre uma relação que nos coloca diante de uma decisão ética. E essa decisão ética, ela nunca é fácil. Porque se fosse fácil, a gente não teria sérios problemas de postura ética em todos os âmbitos. Profissional, pessoal, religioso, político, né? Em todos os âmbitos. Você vai ter sempre isso. Então a gente precisa estar atento a essa questão da sombra para que a gente comece a perceber como me relacionar melhor comigo mesmo pode me ajudar em um período de crise como que estamos atravessando. O Jung, ele chega a falar na obra Civilização e Transição, em vários outros momentos, da questão de que nós sofremos nossa época, nós somos a nossa época. Travou? Mas voltou aí, Lu? Voltou? O pessoal está voltando também, como eu informei, né? Não travou, como eu disse no finalzinho. Eu tive que encerrar porque a questão do Instagram só me permite falar durante 1 hora. E aí depois dessa 1 hora a gente precisa fechar para poder reiniciar. Eu volto a dizer aqui para vocês, né, antes de retomar, se vocês puderem me dar essa ajuda, né, eu tenho um canal no YouTube que está lá no meu perfil aí no Instagram, na bio, tem um link que vocês podem clicar e acessar. O YouTube só me permite fazer lives, principalmente a partir do celular, que é o meio móvel com o qual a gente mais trabalha, a partir de 1.000, né, de 1.000 pessoas inscritas. Então, se vocês puderem dar essa força, em outros momentos, a partir disso eu consigo também fazer lives, né, através do celular, né? Às vezes eu estou na clínica e faço isso, não estou com um computador. Então, se vocês puderem dar essa forcinha lá, curtindo o meu canal no YouTube, quando eu conseguir chegar a 1.000 inscritos, eu consigo fazer uma live que não precise estar sendo interrompida, como foi agora, né? Que a gente consegue fazer por mais de 2 horas, e aí eu consigo contemplar o tema para vocês, mesmo que isso signifique algo bem ligeiro, objetivo, mas que pelo menos seja satisfatório e compreensível. Que nada pior do que você correr para falar e explicar alguma coisa. E já algumas pessoas já até falaram para mim, né? Vocês aí às vezes de Recife, de Pernambuco ou do Nordeste têm a mania de falar um pouco rápido, né? Então assim, questão cultural, gente. Eu não posso me desenraizar da época e nem do local que eu vivo, né? São minhas raízes e às vezes a gente acaba falando um pouquinho rápido. A gente tenta falar pausadamente, a gente tenta minimizar o sotaque, mas não posso negar o que está em mim, senão eu vou estar jogando, né? Eu vou estar sendo inautêntico. Quem é da fenomenologia existencial compreende bem esse termo. Eu estarei sendo inautêntico comigo mesmo. Eu não estarei sendo quem eu sou, como diria Jung, se apropriando do que Nietzsche mais falava. Então, o Jung, ele, num determinado momento da sua obra, ele coloca o seguinte... exatamente. Isso aqui serve pra gente porque a gente vive um período de crise. No Civilização e Transição, ele fala exatamente isso. Não podemos negar que nossa época é um tempo de dissociação e doença. As condições políticas e sociais, a fragmentação religiosa e filosófica, a arte e psicologia modernas, tudo dá a entender a mesma coisa. Será que existe alguém, mesmo tendo só um pouquinho de sentimento de responsabilidade, que se sinta bem com esse estado de coisas? Se formos honestos, temos de reconhecer que ninguém mais se sente totalmente bem no mundo atual. Aliás, o mal-estar vai aumentando. A palavra crise também é a expressão médica que sempre designa um clímax perigoso da doença. Essa citação não tem nada a ver com o período que a gente vive agora, né? Foi escrita em 1933. E se adequa perfeitamente. A gente vive uma situação de extrema fragmentação religiosa, política e social. A gente não vive isso, né? Então a gente está o tempo todo se dissociando de emoções, de pensamentos, de imagens, de afetos. A gente está o tempo todo num conflito ético sobre... eu afirmo no grupo que eu sou... no grupo de amigos que é extremamente progressivo, está de esquerda, que eu sou mais conservador, que eu sou mais uma linha no centro, ou eu fico fingindo, pagando ali de que eu sou também de esquerda, mas que no fundo eu não sou... Sabe, são esses conflitos que nos
nos permeiam hoje. Ou quando eu estou num grupo, será que eu digo para todo mundo que eu sou da Umbanda, quando eu vejo que a maioria ali é católico ou protestante? Será que eles vão ter ética suficiente e saber lidar comigo? Saber respeitar a minha escolha religiosa? Saber respeitar a minha experiência religiosa? Então isso nos permeia hoje. Né? A dificuldade é o que mais se acentua. A gente tem visto muito isso. Intolerância de ordem de orientação de gênero. Então, se você não pertence ao gênero dominante, né? Se gênero heteronormativo, é assim que as pessoas falam hoje, se você não atende aquela imagem, aquele estereótipo de pessoa, você acaba sendo, né, ignorado, você acaba sendo, de certa forma, alvo das projeções da pessoa. Você não é suficientemente bom, você é imperfeito, você vai ser sempre alvo de preconceito. Então a gente vive essa fragmentação. A gente acaba vivendo mais de projeção sobre o outro do que de uma relação autêntica. Os relacionamentos hoje, principalmente, as pessoas que não aprenderam ainda a lidar bem com as tecnologias de informação, com as redes sociais, as pessoas acabam não tendo uma noção do que é real, do que não é real, porque elas se contagiam muito com as emoções para as quais elas não desenvolveram, porque elas vivem muito de manifestações das redes sociais, de imagens, de uma saturação de imagens. Então elas acabam perdendo contato com o próprio corpo. Como aconteceu no ano passado, de uma grande questão que foi colocada para muitos norte-americanos, né? Se a maioria deles, isso pode ter um tom de chacota, mas se a gente for pegar aqui, isso acaba servindo para nós também, né? Se eles acreditavam que o achocolatado vinha da mistura do leite com o chocolate oriundo do cacau, ou se vinha de uma vaca malhada, então pasme, tinha gente que acreditava que o achocolatado vinha de uma vaca malhada, de uma vaca marrom. Então a gente começa a perder a noção. As pessoas hoje não sabem o que é estar frente a frente com um animal selvagem, porque é difícil hoje nos grandes centros urbanos estar diante de um animal selvagem. Então a pessoa se desespera quando fica de frente de uma aranha caranguejeira. A pessoa entra em pânico quando entra de frente com uma cobra, por mais inofensiva que ela seja. Não precisa ser uma cobra coral, não precisa ser uma naja, mas você perde essa relação com os próprios instintos. A gente não se percebe hoje. A gente anda muito mais ainda intensamente, muito mais cerebral. Então a sombra, ela se situa no corpo também. Ela não é uma sombra apenas moral, uma sombra ética, uma sombra psicológica. E a gente ainda tem o preconceito contra o psicológico, né? Quando a gente vê que o problema da pessoa não é um problema físico, a gente ainda tem, e pasmem, psicólogos também repetem isso, porque não está no inconsciente pessoal. A pessoa não tomou consciência da importância disso. Né? Às vezes ela não foi confrontada com isso. Mas ela também repete a coisa de então não é um câncer? Então é só psicológico, a gente resolve fácil. Não, gente. Só psicológico não existe. Psique é muita coisa. Não desdenhe, porque psique também é corpo. Tá? Então isso é extremamente importante. Por isso que sombra também é corpo. Pessoas que têm problemas com a autoimagem corporal têm na sombra também, e aí não estou cristalizando, não estou afirmando, não estou generalizando, há casos e casos, tá? Por favor, vamos ter isso em mente. Então há casos em que as pessoas que têm problemas com o corpo situam esses problemas no campo da sombra, porque se torna aquilo que ela não quer encarar, se torna um dilema ético de autoaceitação com o qual que ela não sabe lidar. Por quê? Porque aquilo evoca emoções, aquilo evoca memória, aquilo evoca traumas que ela vivenciou. E isso se situa no campo da sombra também, tá? Por isso que é importante. E aí Von Franz, mais para frente, ela ainda coloca: seja qual for a forma que tome, a função da sombra é representar. Eu espero que eu não esteja falando muito alto para vocês, tá, gente? Para quem me conhece, eu acabo tendo um timbre um pouco mais assim, que acaba sendo mais explosivo, vou colocar dessa forma, um pouco mais assim. Então eu vou tentar moderar aqui, porque o microfone está perto, então eu não sei como é que está chegando para vocês. Me perdoem se com a animação aqui do tema eu acabei falando um pouco mais alto. Não foi minha intenção ferir os ouvidos de vocês com um tom mais vibrante, mas vou tentar controlar também. Ninguém mencionou isso, mas eu já tenho um simancol que vai me chamando a atenção também, sabe? Então seja qual for a forma que tome, a função da sombra é representar o lado contrário do ego e encarnar precisamente os traços de caráter que mais detestamos nos outros.
Vocês percebem como isso é extremamente importante para o período que a gente vive hoje? Em que pululam, situa de um lado por outro uma pandemia de acusações a nível político também, mas não só a nível político, mas a nível pessoal, né? De você acabar não sabendo lidar com isso. Você se sente temeroso de se expressar, você se sente temeroso de fazer alguma coisa, porque se você não consegue criar uma firmeza de caráter, se você não tem um autoconhecimento que lhe dê uma mínima noção de autoconhecimento, que lhe dê uma segurança de ser, você acaba sempre temendo se expor. E aí ela ainda coloca, no inconsciente, encontramos-nos infortunadamente na mesma situação de quem pisa numa paisagem lunar. Todos os seus conteúdos estão manchados, enevoados e mesclados uns aos outros, não sabendo nunca exatamente o que é, onde está determinada coisa, onde ela começa ou acaba. Chamamos isso de contaminação dos conteúdos inconscientes. Então, justamente por esse estado de indiferenciação que se encontra no nosso inconsciente antes desse processo de análise do inconsciente, tá? Vamos entender que para Jung, o processo terapêutico, de certa forma, ele poderia se dividir em 4 etapas. A primeira seria o processo de confissão ou abreação, né, que é uma catarse. O segundo seria o processo de educação. Educação? Não lembrei agora. Mas são 4 etapas. Eu sei que tem confissão, eu sei que tem educação. E o último é meu inconsciente está me sabotando agora também. O último é a análise do inconsciente. Então, assim, mergulhar no inconsciente não é uma coisa fácil, não acontece assim no início do processo terapêutico. Porque às vezes você pode situar, e a situação pede você acabar lidando com um paciente com muito mais trabalho de sugestão, de outro meio de autoeducação, do que propriamente um enfrentamento, né, um confronto com o inconsciente. Mas, mesmo que seja nesse processo, ao avaliar os sonhos e as fantasias que vão surgindo no paciente, né, as imagens, essas figuras arquetípicas, essas figuras do inconsciente, elas não surgem definidas. Elas surgem sempre mescladas. Por isso que não dá para você dizer, com os primeiros sonhos, que você já está enxergando a sombra do sujeito ou a ânima do sujeito, ou ânimos da pessoa. Por quê? Porque está indiferenciado, ela vai se definindo, adquirindo outros contornos, se indiferenciando à medida que o processo vai caminhando. À medida que o sujeito toma consciência da própria psique, toma consciência de si mesmo. E aí ela continua. Quando Jung chamou de sombra um determinado aspecto da personalidade inconsciente, referia-se a um fator relativamente definido. Mas, por vezes, tudo que o ego desconhece mistura-se à sombra, incluindo as mais valiosas e nobres forças. Tá? Então, assim, para que a gente possa se encaminhar, eu diria que, de certa forma, a importância da sombra nesse contexto de pandemia que a gente vive é extremamente importante, extremamente relevante, extremamente necessária, justamente para que a gente tome consciência daquilo que nos impede de ter uma relação mais autêntica, né, de uma relação mais consciente com as outras pessoas, consigo mesmo e com as informações, para que eu não entre em desespero com as informações que me chegam, né, de alguém que no meu bairro contraiu, né, coronavírus, e a gente não sabe se alguém próximo a ele, que seja próximo a mim, também contraiu. E aí você começa a entrar num estado de pânico, de verdadeiro terror. Então, lidar com esse material do inconsciente, que se situa no campo da sombra, é um verdadeiro preventivo para o adoecimento em massa. Porque ser contagiado pelos conteúdos do inconsciente é entrar num processo de inconsciência. O que eu falei anterior, que Jung vai puxar lá de um psicólogo francês chamado Pierre Janet, que é o rebaixamento do nível mental. Então você acaba pensando com a massa, você se torna apenas um elemento de massa. Isso é extremamente bacana e importante para a gente pensar, por exemplo, né, a psicologia das massas. E aí em tudo que a gente vive hoje com movimentos sociais, como a gente ajudar os movimentos sociais a acabarem não inibindo o indivíduo em prol do coletivo, mas respeitando dentro da coletividade a individualidade. Tá? Então, lidar com o conteúdo que está na sombra nos defronta também com esse limite ético. Eu respeito quem está
querendo participar do mesmo movimento que eu respeito ele ter uma opinião que difere do coletivo, ou eu vou rebaixar o meu nível de consciência, facilitar o processo de massificação e de alienação e fazer com que as pessoas repitam sempre uma cartilha. Isso é extremamente perigoso, tá? Então, assim, lidar com a sombra é lidar com esse confronto com quem eu sou e é o melhor antídoto contra a massificação e a alienação. Então, se você quer estimular uma pessoa a se tornar ela mesma, a ser um sujeito que pensa, que é algo que tem se perdido de vista, e a relação com a internet precisa ser pensada nas escolas nesse sentido. Por isso que nós, profissionais de psicologia, precisamos estar nas escolas para ajudar e ter autonomia para exercer a nossa atividade, que é ajudar as crianças nesse processo. A gente não vai fazer psicoterapia, mas a gente ajuda no processo de psicoeducação a que essas crianças, futuros adolescentes, futuros jovens adultos, futuros líderes de massa, né, que podem se transformar em políticos, podem se transformar em grandes líderes de empresas internacionais, né, a que eles possam estar conscientes do papel deles, de quem eles são, da ética que media a relação deles com os outros, tá? Para que ele não se transforme num mito, né? Para que ele não assuma um grande papel coletivo achando que ele é uma ideia, né? Não, ele é uma pessoa, tá? Então a gente precisa lidar com a sombra para lidar com toda a emoção que está acumulada e que é acumulada, né? E que suscita em nós na relação com a sombra. Ela é a melhor forma, né? Ter maturidade para lidar com esse conteúdo é a melhor forma de tornar-se consciente de quem se é e de parar de projetar esse conteúdo nas outras pessoas. Ao fazermos isso, teremos muito menos conflitos. A relação entre as pessoas será muito mais, poderá ser, não é que será, né? Não é determinista, poderá ser mais madura, porque aí é o sujeito que decide que tipo de ética ele assume para ele, que tipo de decisão ética, né? Diante do conflito. Então, dar conta dessa dimensão do inconsciente pessoal, que é a sombra, nos permite um ganho social de tamanho incalculável até o momento. E aí, para a gente se encaminhar para encerrar, eu vou trazer novamente o finalzinho aqui do capítulo da Von Franz, no finalzinho do capítulo não, no finalzinho do tópico que ela está falando sobre sombra, que vai falar sobre inconsciente e que eu acho que é extremamente importante. A descoberta do inconsciente é uma das maiores dos últimos tempos. Mas como o reconhecimento da nossa realidade inconsciente implica um processo honesto de autocrítica, percebam isso, lidar, né, não só com essa dimensão inconsciente, mas com essa dimensão que a gente nomeia como sombra, ela implica em nós, não é nos outros, é em nós, um processo honesto de autocrítica. Eu tenho que respeitar as minhas próprias imperfeições, porque elas são minhas. Além de uma reorganização de vida, muitas pessoas continuam a comportar-se como se nada houvesse acontecido. Tá? Por quê? Porque muitas vezes ou ela conseguiu se adaptar nesse confronto, nessa honesta autocrítica, e aí ela se insere no coletivo de maneira muito mais honesta, mais madura e consciente de si, ou simplesmente ela reprime novamente todo esse conteúdo e mergulha novamente no processo de massificação, se tornando apenas um elemento da massa. Deixa de ser uma individualidade, um indivíduo, que Jung vai falar de uma totalidade. Processo de individuação é aquilo que nos permite construir uma personalidade solidamente para que a gente possa ser útil ao social. Porque eu só sou útil ao social quando eu tenho consciência de quem eu sou. Porque se eu não tenho essa consciência, eu não contribuo com o social. Eu me transformo em massa de manobra. Eu acabo fazendo o que os outros querem que eu faça. Tá? Então, esse confronto com o inconsciente, com essa dimensão da sombra, nos permite isso. Dar de cara o minimamente possível, porque a gente não dá conta da nossa sombra pessoal. Como eu falei, no momento em que você amplia a sua luz, você também cria e amplia a sua sombra. Então, dar conta de um aspecto da sombra não é como é que se diz? Quase que esvaziá-la, mas é sim ampliar a sua consciência.
Por isso que Von Franz vai dizer que a psicologia do Jung é uma psicologia de tomada de consciência. Tá? Só que isso não tem nada a ver com o que se propaga por aí de modo banalizado por pessoas que não têm formação, né, nem em psicologia, nem têm estudo, nem formação de analista junguiano, nem conhece as peculiaridades do pensamento psicológico, né, que acabam fazendo cursos de fim de semana para serem aí treinadores de pessoas. Pessoas, às vezes, em sua maioria, inconscientes de quem são, mas que acabam inflando o ego porque acham que, ao dominar aquele conhecimento, já tem conhecimento de si. Então, vamos tomar cuidado, tá? Com essa questão. O conhecimento psicológico, ele é sério, tá? Levem isso em conta. Ele é sério. Não é no fim de semana que você toma conhecimento de toda a complexidade que envolve a fenomenologia psíquica, tá? Por favor, cuidado com as informações que vocês assimilam. O poder de contágio que elas têm é enorme e vocês podem entrar numa híbris, que é uma vaidade, é uma presunção do saber, e a derrocada é grande, porque quem presume sem saber realmente quem se é, acaba fazendo muito mais bobagem do que imagina. Então, lidar com quem se é, conhecer a si próprio, não é uma atividade de fim de semana, não é uma atividade de um retiro, não é uma coisa que você faz em 6 meses, tá? É de pessoa para pessoa. Isso pode levar uma vida inteira, tá? Autoconhecimento não é coisa de fim de semana. Por isso que eu falar aqui abertamente para vocês, para psicólogos ou não psicólogos, eu tenho cuidado com o que eu exponho e eu preciso ressaltar isso com muita crítica. Por exemplo, hipnose não dá conta de autoconhecimento, porque hipnose é um método sugestivo e vai na contramão da psicologia analítica. A psicologia analítica não trabalha com hipnose porque ela não é uma terapia de sugestão, tá? Eu reconheço os benefícios da hipnose, eu sei que ela é útil, não estou desmerecendo. A hipnose é importante, mas não é para autoconhecimento. Talvez para os níveis mais iniciais de um autoconhecimento. Mas se ela não for aplicada por uma pessoa que tem extensa formação, que tem extensa análise, que também se permitiu o processo de análise, de autoconhecimento, de estudo contínuo, como somos nós, psicólogos. Não estou aqui fazendo reserva de mercado, mas como somos nós, psicólogos, que a gente, desde o início da formação, é cobrado fazer terapia. Então você, colega de profissão, que não fez sua terapia ainda, por favor, vá fazer. Tá? Não importa se você já fez durante algum tempo e você se sente bem. Isso não é terapia, o processo terapêutico, no sentido que eu estou analisando aqui, de psicologia profunda, de autoconhecimento, que é um mergulho, um confronto genuíno com o inconsciente, não é superficialidade, não é conhecimento do ego, não é o reconhecimento do que os outros acham que eu sou. Tá? Um mergulho no inconsciente é completamente diferente. Meu amigo, não sei se ainda está online, meu amigo Heráclito, para mim, é fera nesse sentido, é autoridade no assunto. Eu garanto, eu tenho uma consciência do conhecimento que eu possuo, mas eu reconheço as pessoas que têm conhecimento mais do que eu. E o cara tem mais de 20 anos estudando a psicologia do Jung, cada vez mais, com mais intensidade e mais profundidade. Então, ele bem pode corroborar o que eu falo, vocês podem procurar o canal dele, Heráclito Aragão Pinheiro, tá no YouTube também, da mesma forma que eu peço para vocês, se vocês quiserem colaborar com esse trabalho de esclarecimento que eu estou tentando, né, gerar a partir do Instagram, né, e do YouTube, curtam lá o meu canal. O link tá na minha bio aqui no Instagram, você vai no perfil, aquele perfil que tem minha fotinho, a minha descrição lá tem um link para o meu canal do YouTube, e lá também eu recomendo o canal do Heráclito Aragão Pinheiro, bem como eu falei no início, o livro dele. Quem puder ter acesso ao livro dele, para mim, em língua portuguesa, escrito por um brasileiro, é o melhor livro de introdução ao qual eu tive contato. Eu tenho certeza que o livro da Nise da Silveira é maravilhoso. Não estou dizendo que o dela não é bom. Eu sei que tem outros livros de outros colegas que vêm produzindo, se esforçando, mas eu estou falando de quem eu li, de quem eu conheço e de quem eu mergulhei. Então eu recomendo quem quiser começar a tomar contato com a psicologia do Jung. Esse é o melhor livro que você vai ter acesso para uma introdução. Tá? Então, continuando aqui, a Von Franz ela finaliza. É preciso muita coragem para levar a sério o inconsciente.
e enfrentar os problemas que ele desperta. E se a maioria das pessoas é por demais indolente para refletir sobre os aspectos morais do seu comportamento consciente, não há de ser a influência exercida pelo inconsciente que vai perturbá-los. Tá? Então, assim, a gente precisa ter em mente. Se eu não quero fazer esse autoencontro, eu não vou fazer, não adianta forçar as outras pessoas. Isso é projeção de perfeição. Cuidado com isso, essa é uma armadilha. Mas essa pessoa paga um preço pelo não autoconhecimento, tá? Ela paga um preço. Da mesma forma que a pessoa que decide se conhecer também paga um preço. Então, em tempos de coronavírus, o preço que a gente pode pagar é severo adoecimento psíquico. É uma possibilidade. Tem pessoas aí que estão adoecendo severamente a nível psíquico por conta de tudo que está acontecendo. Quarentena voluntária, essa live aqui, não é só porque eu estou utilizando o Instagram. É porque eu não posso dar essa palestra para as pessoas presencialmente. Como no dia 13 eu fiz, é o último vídeo que eu postei lá no meu canal. O último vídeo foi uma palestra que eu dei presencialmente para as pessoas. Ainda não tínhamos o alerta, ainda não tínhamos a determinação para a quarentena. E mesmo assim, o público lá foi diminuto, tá? Então, nós precisamos desse autoconhecimento, de encarar isso com seriedade, porque a gente precisa entender que não fazer isso nos coloca à mercê dos contágios psíquicos, tá? Isso é extremamente importante. Tem pessoas que estão reagindo aí fortemente à emoção, sem nunca ter passado pela experiência. Tem pessoas aí que têm pico hipertensivo. Tem pessoas aí que em situação de estresse, às vezes não vivenciou aquela experiência, mas através de um contágio psíquico, ela acaba vivendo aquilo como se a experiência fosse dela. Então isso é muito sério, tá? Isso é muito sério, porque esse conflito ético também nos leva a um distanciamento afetivo que está sendo capitaneado pelo mau uso das redes sociais e da internet em geral, que é um distanciamento afetivo que faz com que eu destrua a reputação e a vida de pessoas que eu não conheço, só porque ela emitiu uma opinião que eu considero burra, que eu considero imbecil, que eu considero infantil. Mas essa opinião é minha, eu considero esse tipo de opinião assim. O outro tem o direito de formar a sua própria opinião, de passar pelas experiências, amadurecer e encontrar uma opinião mais madura, mais consciente. Mas quando eu não percebo que ao banalizar essa violência, que é uma violência simbólica, eu estou contribuindo para o aumento de adoecimento psíquico. Não à toa se percebe hoje o campo do bullying, ele ampliou-se, não se refere mais apenas ao bullying físico, aquele que a gente via acontecendo nas escolas, inclusive até nas faculdades, mas o bullying agora a nível, nesse tipo de violência virtual. Tá? A exposição das pessoas, a ridicularização das pessoas, muitas vezes por diferenças de opinião política, de opinião religiosa ou de opinião no que seja. Às vezes discorda de time de futebol, torce para um enquanto o outro torce para o outro, e eu não sei lidar com essa diferença, e eu acredito, porque eu fui educado assim, a rede social acaba fazendo essa relação complexa de insensibilizar o sujeito, e eu começo a achar que aquele sujeito que torce para aquele outro time, ele precisa apanhar para ser gente. Quantas pessoas não passaram por isso, por questões hoje que a gente vivencia e percebe ainda, de raça, de cor, tá? Eu estou falando aqui de uma experiência que não é minha. Não preciso passar por essa experiência, mas do lugar do psicólogo que analisa a psique de pessoas que chegam adoecidas na clínica, a gente percebe o quanto o estigma social envolvendo pessoas negras, mesmo que aquela pessoa não tenha vivenciado na pele nenhum tipo de violência física ou simbólica, ela carrega um complexo, porque ela carrega o medo de, embora ainda não ter vivido, poder vir a viver. Embora ainda não ter sido parado com violência por alguma ronda policial, vir a ser parado. Então a gente precisa dar conta da sombra, porque a sombra envolve essas questões éticas. Sabe, essa questão de desrespeitar uma pessoa por conta de sua orientação de gênero. Então, dar conta da sombra em período de coronavírus não é apenas ajudar as pessoas a se tornarem conscientes. Deixa eu olhar aqui o tempo, né? Porque eu pensei que ia falar por 1 hora e acaba que a gente já está no segundo tempo da live.
Então, dar conta da sombra é permitir às pessoas dar conta de toda essa gama, essa rede complexa de influências sociais. Tá? Tem um autor chamado Edward Whitman, num livro dele, chamado A Busca do Símbolo. Não serviu como referência, porque eu não tive condições entre tratamento, né? A gente está aqui no home office, você tem que dar conta das demandas domésticas, então você contribui, você trabalha, você limpa, né? E você vai continuar os atendimentos, né, psicológicos, agora online, não mais fisicamente, presencialmente. Então ele fala, em certo ponto, e já ouvi muita gente criticando, mas eu concordo, porque isso faz parte da consciência coletiva, que o ego, o sujeito, ele precisa aprender também os tabus sexuais e religiosos para se tornar um sujeito consciente. Por quê? Porque se ele não aprende isso, não se torna consciente desses tabus, ele não consegue conscientizá-los, ele não consegue educar outras pessoas, ele não consegue se educar, ele não consegue enxergar uma realidade que muitas vezes está encoberta, porque há um silêncio sobre elas. Como falar sobre suicídio, como falar sobre depressão, como dar voz às pessoas com depressão, como enxergar que depressão não é frescura, como enxergar que transtorno de ansiedade não é frescura, não é falta de Deus, não é vadiagem. É algo muito sério. Então a gente precisa dar conta de que esse conteúdo que Jung chama de sombra é exatamente esse conteúdo que nos faz projetar e enxergar no olho do outro. Veja, isso é uma metáfora religiosa, mas perfeitamente cabível ao que a gente está falando aqui. Porque a fenomenologia da psique se apresenta dessa forma. Dar conta da sombra é da mesma forma que dar conta de que, quando eu aponto a trave no olho do outro, muito provavelmente eu estou inconsciente da trave que está no meu olho. E que pode ser que a trave que eu vejo no olho do outro é a minha e não dele. Então, dar conta da sombra é dar conta dessa dimensão. Imagine se nós, o Leonardo Abraão está aí, colegas de outras áreas como o Bruno Rodrigues e o Bruno Soalheiro, quando enfatizam a importância do psicólogo se apropriar da noção de empreendedorismo e de marketing para saber apresentar ao público leigo, ou seja, à sociedade, que o nosso trabalho os auxilia a serem pessoas mais saudáveis psiquicamente, emocionalmente e fisicamente. Então esses caras embasam esse mote que é falar sobre a sombra em tempos de coronavírus. Porque é você apresentar para as pessoas, se aqui eu tenho, acho que acredito, a maioria ou todo mundo é da área psi, mas provavelmente alguém que viu, porque você coloca a marcação agora, desde o início da quarentena surgiu no Instagram uma marcação chamada Em Casa. Quando você coloca isso, cria-se no seu Instagram, independente das pessoas seguirem você ou não, a opção de você visualizar aquele story. Então aquela informação atinge pessoas que até o início dessa quarentena você não conseguiria atingir. Então replicar essas informações para as pessoas é possibilitar a elas um espaço de crescimento, de psicoeducação, de entender que talvez o que ela sente e pensa, ela pode encontrar no psicólogo o profissional que vai lhe auxiliar a tomar consciência dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, para que ela possa agir de modo mais maduro, de modo mais coerente consigo mesmo, com as suas próprias verdades, sem esconder-se atrás de uma máscara social, através de uma persona, sabe? Sem fantasiar uma pessoa que ela não é. Aceitando-se em suas imperfeições, mas aceitando-se. Então, o trabalho da psicologia nesse processo, atingindo as pessoas em geral, é facilitar-lhes que no período tenso e intenso como esse, elas tenham informações que lhes deem um bálsamo, que lhes deem opção de não se inundar de informações que acabam não educando, não prevenindo, não indo na contramão de ajudar a controlar e a evitar a propagação do vírus Covid-19. Tá? A gente não precisa também desmerecer o cuidado com ele. Eu tenho 28, 35 anos, nunca tive problema respiratório, tenho uma saúde boa. Não é porque isso acontece
que eu sou assim, que eu vou desvalorizar os cuidados com a prevenção, porque se eu sou assim, ao meu redor pode ter alguém com problemas respiratórios que entra no grupo de risco, né, para esse tipo de vírus e que para ela pode ser fatal. Pode não ser para mim, mas para ela pode ser. Então, a partir do momento que eu dou conta de quem eu sou, através desse confronto com a sombra, né, que é um confronto ético, eu me torno mais ético. Se eu me torno mais ético, eu não vou ser irresponsável e expor outras pessoas ao adoecimento. Eu vou aceitar a quarentena voluntária, vou respeitar a necessidade de me isolar para que o pico de transmissão, que é transmissão comunitária, né, para que o pico de transmissão decline, caia e em pouco tempo possamos ir retomando as nossas vidas. Não respeitar isso, que é uma decisão ética, pode levar as pessoas a serem irresponsáveis e estar colocando em risco de morte pessoas próximas ou distantes. Isso é confronto com a sombra, porque isso é uma decisão ética. Tá? Você vai escolher ser responsável ou não. Então eu diria que esse é o ponto central de falar sobre a sombra, embora falar sobre a sombra nos leva, como a primeira parte foi, né, falar sobre alguns elementos necessários para compreender o que é a sombra e a importância de falar sobre a sombra para chegar nesse momento de decisão ética. A partir do momento que você tem acesso a essa informação, cabe a você escolher o que vai fazer. Não é o outro que vai mandar você fazer. Você precisa amadurecer e aprender a tomar as próprias responsabilidades, a ser responsável por si e entender que em contrapartida, porque você também isso é uma antinomia junguiana, o Heráclito colocaria isso, se eu acho que ele já não está mais online, diria que é uma antinomia, que o individual não significa para o coletivo, da mesma forma que o homem coletivo não significa para o individual. Então, se situar nesse meio termo é a sabedoria do autoconhecimento. É esse confronto com o inconsciente. É reconhecer que ao mesmo tempo que eu sou uma individualidade, eu tenho minhas características que são irrepetíveis, que se fazem. Eu, ao mesmo tempo, também sou o coletivo, porque eu tenho consciente, inconsciente, nariz, boca, olhos, né? Na situação geral, o homem genérico, o homem da estatística, o homem médio, como a gente colocaria o ser humano médio, né? Ele tem aquilo que todas as pessoas têm. Sistema respiratório, sistema digestório, é aquilo que faz dele parte da coletividade, parte de uma espécie. Então, estar consciente disso nos permite perceber que se hoje eu posso não sofrer com isso, alguém pode. E essa decisão ética cabe a cada um de nós, tá? Agradeço a vocês até agora, espero que tenha sido bem instrutivo. A gente teve um pico, um momento em que tinha muito mais pessoas online. Aqui para mim está aparecendo 13. Não sei se é um erro de contagem do Instagram, mas eu agradeço a vocês que pegaram do começo ou que pegaram o bonde andando por estarem aqui comigo. É bom ver que tem muita gente da época da graduação que está aqui, pessoas outras que eu não irei expor, né? Pessoas que viram que eu acabei comentando isso, não aguentei, comentei com o Bruno Rodrigues na live que ele estava fazendo, né? Falei, então teve algumas pessoas lá que se interessaram. Não sei se o Bruno Rodrigues acessou em algum momento aqui ou vai acessar essa live. Se alguém que o conhece puder repassar, colegas de outras abordagens. Eu espero que a gente possa, assim, disseminar informação de qualidade para que a gente possa compreender que dentro do campo psi, estou falando agora diretamente para quem é da área, dentro do campo psi, somos únicos. Nesse sentido de que fazemos parte de uma única classe profissional. Não importa se você é da psicanálise, se você dentro da psicanálise é lacaniano, bayoniano, né? Segue algum outro aí teórico dentro da Klein, né? Kleiniano. Não importa que abordagem que você faz parte, se você é da bioenergética, se você é da TCC, não importa. O que importa é que a gente precisa se confrontar com informações de qualidade, a gente precisa começar a trabalhar os nossos estereótipos, a gente precisa reconhecer a nossa sombra para que a gente possa enxergar o outro, tá? Enquanto eu não reconhecer que
normalmente aquilo que eu enxergo no outro provavelmente é muito mais uma projeção do que um reconhecimento dele, eu vou estar tendo uma relação ilusória com o mundo. Eu não vou estar me relacionando com as pessoas. Eu vou estar me relacionando com as imagens que eu criei daquelas pessoas, projetando conteúdos meus para cada um, tá? Então, gente, tem muita galera fazendo lives, compartilhando informações. Teve a Patrícia e o Fábio que estavam fazendo uma live antes de mim, né? Fizeram a partir das 7 horas. Eu recomendo. Eu postei nos stories a live deles. Então ela provavelmente vai estar também disponível. Tá tendo agora às 9, por isso que tem uma galera que saiu também, 2 colegas da graduação, que é a Helena e o Gedeandro, também falando sobre os impactos, né, de lidar com a ansiedade, com as questões do coronavírus, nesse período intenso que a gente vive. Eu estive aqui, né, planejei falar 1 hora, já estou quase 2 horas falando, mas assim, eu espero que tenha sido útil para vocês, que essa informação, que essa reflexão tenha mexido um pouco. Se não mexeu, não tem problema, mas se mexeu, vamos aí avaliar o que foi que mexeu, né, para que a gente possa contribuir para o decréscimo, o declínio do contágio e para que a gente possa estar retomando as nossas atividades cotidianas, né, presencialmente o mais rápido possível, tá? Então vamos colaborar. Fiquem em quarentena o máximo possível, evitem os contatos desnecessários, passe o maior tempo possível, se alimente bem, beba água com frequência, porque o calor está enorme, né? Tome banhos de sol diário, porque faz bem para a saúde, vitamina D. Se alimente corretamente e alimente a sua psique também. Procure informação de qualidade. Pare de seguir as pessoas que ficam o tempo todo bombardeando você com repetições, com informações alarmistas, sabe? Dê para elas o feedback. Olha, não estou gostando. Se você puder mudar o foco, a gente já está consciente que o problema é sério, mas se essa pessoa insiste em achar que o alarde vai dar ibope para ela, minha recomendação, para de seguir, velho. Se isso está afetando tua saúde mental, para de seguir. Primeiro a tua saúde mental, depois a informação. Nós temos vários canais no YouTube, na internet, sites, jornais, que estão replicando informações de qualidade. Então, vamos desenvolver essa autocrítica honesta. Vamos avaliar o que nos atrai. Vamos avaliar com o que sintonizamos. Porque isso também faz parte de elementos provavelmente potenciais que estão na sombra e que coordenam as nossas ações, pensamentos, sentimentos e atos. E a gente não percebe porque está inconsciente. Tá? Muito obrigado. Volto a pedir. Quem ainda não me segue lá, aqui no Instagram ou no YouTube, se puder dar essa forcinha, um like não vai custar nada para vocês. Se você está acessando a internet, é de grátis. Então, se você puder, né, e a gente vai fazendo esse trabalho, replicando as informações de colegas também. Se vocês souberem de pessoas que vão fazer lives sobre saúde mental, compartilha pelo direct, que eu vou replicar também. Eu acho que quanto mais a gente estiver estimulando as pessoas a assimilar informações de qualidade, que vá na direção de uma prevenção em saúde mental, isso vai ajudar nesse período que a gente vivencia, dessa epidemia e de uma quarentena forçada, não planejada, que a gente chama de voluntária, porque a gente acaba tendo que fazer isso se a gente também não quiser pôr em risco pessoas que amamos, né? Mas enfim, muito obrigado e a gente vai se vendo no caminho da vida. Vou estar sempre postando, alimentando coisas aqui. Se você quiser ficar atento ao que eu falo, quiser ficar por dentro, começa a me seguir, que periodicamente eu estou postando aqui informações, cursos, palestras, vídeos, né, sinalizando quando eu postei alguma coisa nova no YouTube. E também, se possível, me segue lá no YouTube e marca lá o sininho, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ser avisado, vai ter uma notificação no teu celular e aí você vai poder assimilar esse conteúdo, lidar com esse conteúdo, né? Presenciar esse conteúdo em primeira mão. Muito obrigado e um abraço para vocês. Se cuidem, tá? Um forte abraço.